pessoal, que alegria ter você mais uma vez conosco aqui no Coragem para Dizer. E se você nos acompanha pela TV BE em Itajaí, canal 21.1, na TV BE de Joinville, 11.1, ou na nossa TV Mocinha aqui de Balneário Camboriú, e também para todo o estado na TV Balneário Camboriú, ou ainda se tiver conosco no YouTube, meu beijo, meu carinho, meu grande abraço. Hoje a gente vai trazer um dos temas que tem provocado todos os meus sentidos e e a gente precisa realmente falar sobre essa questão que tem despertado muito tabu, mas que na prática ela também tem transformado vidas em todo o país. O tema é cannabis medicinal. O uso terapêutico dessa planta, ela tem ajudado milhares de pacientes com as mais diversas patologias: Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, dores crônicas, mas a cannabis medicinal, pessoal, ela também tem sido eficiente para outras tantas doenças que têm tirado, perturbado as pessoas hoje. Ansiedade, depressão, distúrbios do sono. eh, Ela faz bem para muita coisa, né? A gente costuma dizer que a cannabis medicinal ela não é boa para tudo, mas é para quase tudo. E para desvendar um pouco os mistérios no entorno desse tema, até porque o acesso a esse remédio ainda é tão difícil, tão burocrático, que a gente precisa, todos nós juntos, entender esse cenário. E entender esse cenário é falar de ciência, com empatia, com coragem. Por isso que hoje eu recebo um convidado mais que especial. O Pedro, presidente da Santa Cannabis, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Pedro. Ele tem lutado incansavelmente pelo acesso justo, seguro e humanizado à cannabis medicinal no Brasil e tem salvado muitas vidas. É por isso que quero apresentar esse cara fantástico para vocês. Pedro, meu irmão, seja muito bem-vindo. Deputada, obrigado. É um prazer estar aqui contigo, nossa madrinha querida, né? A madrinha da nossa causa que Deus mandou. Tanto que a gente pediu uma madrinha que conhecesse o trabalho de perto e mandou você. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu não poderia deixar de vir sem trazer um presente para você, como sempre. Então, tá aqui o nosso manto sagrado, para que você, sempre que puder e precisar, estar com ele, porque ele protege, tá? Essa é uma camiseta que tem Ó, abrido muito as portas aí, o que que protegido. vocês acharam, gente? Linda, vai ficar Linda. linda em você, Acho cara. que eu vou até botar por cima aqui, ó. Já que isso aqui é um bate-papo mesmo, né, Claro, Pedro? é isso aí. Não sei se eu vou ficar bonita, pessoal, mas eu já quero usar essa camisa já. Não vou nem parar Ah, no intervalo para trocar. foi feito uma para outra. Ah, olha só, diga aí se eu não vou estar bonita nessa entrevista, Tá né? chique, tá chique. Pretinho Camisa da Santa básico. Cannabis no peito. Agora a gente pode seguir falando dessa história. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, o nosso primeiro bloco do programa, pessoal, eh, ele fala sobre uma experiência muito bonita, muito rica da tua vida, quando a dor vira missão. É, Tu chegaste Tu conheceu a cannabis por meio de uma situação de sofrimento, de dor, sim. foi isso, né? Como o que me chamou a atenção na tua biografia é que tu tem uma frase que tu fala muito, né, em vários depoimentos teus por aí, a minha história com a cannabis começou com uma história de dor. Vamos começar por aí. Como foi? Bom, eu começou por uma força propulsora que é a dor e o amor que a gente tem por quem tá sentindo dor, né? Que no caso era a minha avó. Então eu fui fazer uma viagem para fora do Brasil e aí os países que eu visitei tinha lá a loja de CBD, cannabis medicinal. Eu entrei numa loja dessa e uma atendente falou: é bom para Parkinson. Bom, a minha avó tem o Parkinson rígido acinético, vai fazer agora 15 anos. Na época ela tinha acho que uns 8 anos, se eu não me engano, de Parkinson, e vinha numa decrescente, assim, né? Só piorando, e é um Parkinson rígido, que além da tremedeira, deixa o corpo rígido, a voz rígida, a fala rígida, os passos, a marcha, não consegue andar. E aí essa atendente me mostrou um vídeo de um médico que
tem Parkinson no vídeo e toma o remédio em 20 minutos ele já tem o resultado. Eu falei: "Cara, tem que dar isso pra minha avó", né, só que eu ia trazer de lá pra cá, mas era proibido no Brasil, Que minha ano era esposa isso, Pedro? isso era 2018 para 2019. E a minha esposa não deixou eu trazer no avião, claro. Ela falou: "Não, você não vai entrar no avião com isso". E aí eu cheguei no Brasil, procurei um médico, doutor Pedro Pierro, que deu a primeira consulta, um dos primeiros médicos do Brasil a fazer consulta de cannabis medicinal. E aí mudou a minha cabeça, mudou a cabeça da minha tia, a gente fez essa consulta, ele receitou um remédio importado que na época custava R$ 3.800, Nossa, bem caro, né, Pedro? bem caro, e a gente tinha que importar, Paula, por 12 meses, né, por Ah, tu causa que não conseguia comprar só o de 3.800, tu tinha que comprar o lote, vamos dizer, o remédio do exatamente. Por quê? Porque você tinha que pedir uma autorização da Anvisa, esperar a Anvisa autorizar. Então, para você entender o processo, há 8 anos atrás era assim, eu primeiro tinha que esperar achar um médico que era difícil. Depois de esperar 6 meses a consulta com esse médico. Aí depois que você passou por essa consulta, você teria que pedir autorização para a Anvisa, esperar 30, 60, 90 dias para a Anvisa autorizar. Aí como o processo é burocrático, você teria que comprar já 10, 12 para um ano. sim, Então, colocando 3.800 vezes 12 meses, mais a taxa de importação, passava de R$ 50.000. E aí você fala, pô, como é que eu vou gastar R$ 50.000, por mais que a gente tenha e que junte dinheiro da família, que todo mundo ajude, mas se eu não conheço o tratamento? E se não dá certo? E se não, né, era um risco muito grande. Aí a gente conheceu uma associação do Nordeste chamada Abracan, e o Abracão tinha um amigo chamado Marco Goraeb que trabalhava nessa associação, e aí ele me mandou o óleo por R$ 250. E aí eu liguei pro doutor Pedro e falei: "Doutor, eu posso dar esse óleo?" Porque o óleo não tinha nada, assim, não tinha nem rótulo. etiqueta, rótulo, nada. E aí o doutor Pedro falou: "Vamos tentar, eu já ouvi falar dessa associação, vamos começar", receitou de acordo com onde a gente teria menos risco, e aí a gente deu para minha avó, e aí foi incrível, porque nos primeiros 20 minutos, meia hora, a gente já viu mudança. Nossa, A minha avó, ela tomava muitos remédios alopáticos, que ela ficava com a pupila dilatada, tensa, travada, alguém para tirar ela da cama, levar até o sofá, dar de comer na boca. E na hora que a gente dá esse óleo, eu e minha tia damos um óleo para minha avó e ficamos ali, né, esperando para ver como é que ia acontecer. Daí a gente vê minha avó descansando, o semblante muda, relaxando o corpo. relaxando o corpo, o semblante muda, o olhar muda. Eu falei: "Pô, tia, só por isso eu acho que já valeu a pena, mas vamos Insistir. esperar aí os próximos dias, né". Aí dá 3 dias, a minha tia me liga, fala: "Pedro, a avó é incrível, eu tô impressionada como ela mudou, né, ela tá ativa, tá com a cabeça ativa, ela quer fazer as coisas". E aí passou uma semana, eu fui visitar minha avó, ela vem abrir a porta. E aí pra mim foi um choque, porque pra minha avó pegar numa chave, virar uma chave e abrir uma Era porta, impossível. era uma coisa, isso em uma semana, né? E a gente falou: "Uau, caramba, que é isso, né?". E aí minha avó participava de uma associação de Parkinson chamado Parkinson Brasil, no Jabaquara, em São Paulo. E aí quando os amigos dela dessa associação começam a ver a mudança, todo mundo quer o óleo, né. E aí a gente ficou um tempo enrolando, não, ninguém sabia. O que que a dona Edna fez para estar tão bem? Não, ela teve essa melhora, a gente tinha medo de falar que era um óleo de cannabis, né, e a gente perder a vaga dessa associação, né, porque a gente estava ali com uma vaga, mas daí passou um mês, não tinha mais como esconder. A minha avó já querendo dar o óleo dela para os outros lá dentro. Daí eu falei: "Vó, não faz isso, porque vai dar problema". E aí que surgiu, eu venho de um movimento associativo, já eu trabalhei 10 anos com associação, sindicato. Falei: "Cara, vamos montar uma associação em Santa Catarina". Acho que o dever cívico me chamou nessa missão. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, tua avó mora em São Paulo, certo? Sim, Tu é um pouquinho paulista e um pouquinho catarinense. isso. Por que fazer em Santa Catarina? Como primeiro, né, o que te levou então para transformar essa essa dor e essa experiência maravilhosa com a tua avó
numa causa coletiva foi isso, foi a vontade de como nasceu essa vontade de ajudar mais pessoas? Por que que tu veio parar em Santa Catarina e não em São Paulo para produzir? Como Bom, foi eu isso? eu tô em Santa Catarina desde os meus 11 anos, né. A minha mãe veio para Santa Catarina há 38 anos atrás, para ser representante comercial de 8 marcas. Então eu vim morei no Abraão primeiro e depois fui morar na Lagoa, né, e morei e tô aqui há 38 anos, né, então sou muito mais me considero muito mais catarinense. Catarinense. Minha mulher é manezinha, meu filho é manezinho, e eu gostaria muito de ser manezinho, se pudesse voltar 11 anos no tempo para ter nascido manezinho, eu teria voltado. Mas, como eu morava aqui, eu falei: "Cara, Achar um lugar. eu preciso fazer aqui, achar aqui eu conheço muita gente", né, tenho muitos Rede de amigos. relacionamento. E aí por essa rede de relacionamento que eu fui buscar um advogado, eu tive que convencer meu advogado, depois quase brigar, botar nossa amizade em questão para um advogado comprar a ideia. Montei uma diretoria de pessoas que acreditavam em mim, sob o risco, e deixei sempre muito claro para as pessoas: olha, tem um risco envolvido aqui, né? A gente é disruptivo, tem que ter coragem, porque a gente vai lidar com um assunto que é um tabu, mas que a gente vai cuidar de pessoas, né? A planta deu essa força que a gente vai ter que enfrentar, né? Então eu me senti naquele momento e me sinto até hoje um escolhido para fazer essa missão, né? Eu não tinha patrão, eu Acho não que tô tinha. ficando arrepiada. Aqui, ó, tô arrepiada, pessoal, e não é de frio. É que eu acho essa história. Tu imagina isso. A avó do Pedro fica doente. Ele, numa viagem internacional, descobre que existe um remédio que pode melhorar a vida da avó. Ele não consegue comprar porque o valor era muito. Ele acha alguém lá no Nordeste que vende esse remédio, ele experimenta. É combustão explosiva. E ele diz assim: caraca, isso precisa ser entregue, as pessoas precisam ter acesso a isso aí. Um remédio, pessoal, que é isso, é o tabu, né? Ele vem eh, repleto de preconceito e com muito risco, porque, vamos lá, para começar, começa por aí, para plantar maconha, né? Vamos falar na linguagem que o povo entende. Aham, Plantar maconha não pode no Brasil, é crime. sim. E aí você reúne um grupo de amigos e diz: "Eu quero saber se vocês querem enfrentar isso junto comigo", e tu vai atrás em busca de uma autorização judicial para fazer isso já em 2019. Isso. Aí a gente começa e a gente não sabia onde a gente estava se metendo. É porque tem muita gente doente, muita gente precisando de ajuda, muitas pessoas caindo na mão de médicos, curandeiros e todos os aproveitadores que a saúde tem, que aí eu fui descobrir que tem muita gente que se aproveita da dor alheia para tirar alguma vantagem. Eu falei: "Cara, acho que aqui a gente", quando começou a cuidar das pessoas e as mães começaram a falar: "Ó, a gente está com vocês". E Porque o dinheiro para fazer, eu já fui lá, a associação ela tem sede em Itapoá, tá, pessoal? É aqui em Santa Catarina. Eu falo isso para todo mundo sempre, porque eu acho fantástico. Enfim, lá tu tens uma sede, né, tens um laboratório, super organizado, estruturado com profissionais. Esse investimento teu, Pedro? De todo mundo. No começo, a gente, não precisa de muito investimento, para falar a verdade. Os primeiros investimentos é custo burocrático de fazer, a ata inicial, cartório, todas essas questões que não é caro, né, então a gente não tinha esse custo. Para fazer o remédio, eu procurei algumas pessoas que já plantavam cannabis e pedi de doação o que sobrava do plantio deles. Falei: "Olha, eu tô com esse projeto aqui, e eu preciso da matéria-prima para fazer óleo, para dar de graça para as pessoas". E as pessoas, eu tinha 2, 3 amigos que já plantavam e falaram: "Cara, tudo bem, eu vou tirar do meu plantio, que eu planto para mim, para esse projeto". E assim começou. E ela rende muito, né, quando você recebe a biomassa e você faz um extrato, esse extrato é muito forte. E quando você dilui, pega 10% daquele extrato e dilui, na época a gente diluía em azeite de oliva, que era o veículo utilizado. E isso, conforme você vai entregando de graça, começa a aparecer pessoas que querem pagar, ou que tiveram um benefício e falam: "Olha, eu quero ajudar nessa causa". Então, por incrível que pareça, dinheiro nunca foi um problema. As coisas foram acontecendo, como se os anjos tivessem abençoado.
exato. Nunca foi um problema dinheiro e aí o que dá força nessa luta é ver o resultado. Porque a primeira impressão que eu tive, assim, que me mudou foi um mutirão de médicos que a gente fez, um mutirão de atendimento, de mães daqui da região do Vale do Itajaí, né? A Regiane Carpário, a Andréia, todas umas mães aqui, que a gente trouxe um médico, o doutor Paulo Fleury, na época, de São Paulo, pagou a passagem dele para ele vir para atender 20 mães do Vale do Itajaí. Elas se organizaram aqui, aí a gente tinha autismo, tinha paralisia cerebral, tinha diversas doenças, e elas conseguiram o ônibus do município, foram até Florianópolis, e a gente fechou a sede lá, a gente morria de medo, a gente recebeu, botou todo mundo para dentro, fechou a sede e começou os atendimentos. E aí chega uma mãe lá, que é a Regiane, bate na porta e fala: "Olha, eu tinha que estar nesse ônibus aí. Eu não consegui porque só tinha 20 vagas e aí eu não consegui vir, mas eu só saio daqui quando for atendida". Nossa. Com a filha, com a Julinha, na cadeira de roda, na frente, uma menina linda, querida, que tem PC, paralisia cerebral. E aí eu entendi a força que estava por trás daquilo tudo, né? Eu falei: "Uau". Falei: "Ó, me dá um minuto que eu vou conversar com o médico". Subi, falei com o doutor: "Doutor, tem mais uma". Falou: tem um voo", ele ia voltar no mesmo dia. Eu falei: "Doutor, acelera aí que nós vamos ter que encaixar essa mãe", né. Ela disse que não sai daqui e eu tô com ela, nem eu saio daqui se ela não for resolvido. Aí a doutora acelerou, a gente levou a Julinha pra cima, e aí tem uma foto muito bonita, inclusive, dessa mãe com o doutor, com a receita, sorrindo. E essa mãe virou essa e todas as outras que entram viram nossas forças maiores, assim, né? Porque toda vez que eu falava: "Olha, gente, a coisa tá crescendo, eu tenho medo, vamos com calma", porque começou a crescer muito rápido. E aí elas falavam: "Não, se der algum problema, a gente tá com você". Eu E falei: aí houve um enfrentamento judicial, foi pedir autorização na justiça para legalizar o teu trabalho. "Foi, porque a gente fez tudo amparado na Constituição Federal, Paulinha. Nada foi feito a moda louca. Desde o primeiro, eu venho de uma escola que é de associação. E de sindicato. Então eu sei que a documentação é muito importante. Então, desde o primeiro dia, a gente se baseou em três Princípios. princípios da Constituição Federal, que é o direito à saúde, que é além da Constituição é universal, o direito de se organizar em associação para mudar leis que você não concorda, que é previsto, e o direito à desobediência civil pacífica e controlada. Em cima desses 3 pilares, todos os pacientes assinavam um termo que estavam cientes do que estavam fazendo, todos os pacientes tinham laudo, todos os pacientes tinham receita e a gente exigia que eles dessem retorno de como estava funcionando. Então a gente recebia vídeos: "Olha, eu dei para o Gabriel que se automutilava, não se automutila mais. Olha, a Joana, que tinha 30 ataques epiléticos por dia, hoje ela, tá tendo 2 por mês, né, graças ao óleo. Olha, eu que ia me matar por causa da fibromialgia, que tinha vontade de me matar, hoje eu não tenho mais vontade, eu tô brincando com meus filhos". Esses depoimentos, mexem com toda a equipe, né, e mexeu com o juiz também, né. Então a gente pegou todos esse arcabouço jurídico, documental, de, depoimentos, de vídeo, de depoimento de médico, levou para o juiz, e aí foram 3 anos e meio que o juiz fez o seu papel. Eu tenho que dar os parabéns aqui, o juiz é o Léo Cacau, ele fez um trabalho muito sério. Ele construiu, desconstruiu a ideia que ele tinha na cabeça e fez com que a Santa construísse uma linha de trabalho muito séria. Então, tudo que ele pedia: "Olha, eu preciso desses documentos aqui", toma. "Eu preciso conversar com os médicos", trouxemos os médicos. "Preciso conversar com os farmacêuticos", vamos trazer a universidade para E dentro do essa processo. autorização final, a finaleira foi quando? Quando que tu recebeu essa decisão te autorizando a importar a semente, produzir, entregar o remédio, quando foi isso? Isso foi em 2022, numa sexta-feira de carnaval. Eu nunca mais Nossa vou me senhora, esquecer disso. nossa senhora. O juiz, ele 2022 é ontem, né, pessoal? é, É é, pouquíssimo tempo. ontem, 2022, o juiz, uma sexta-feira de carnaval de 2022, porque
o juiz ele esperou o momento certo para dar, porque o processo já tinha passado 6 meses de terminado. O processo terminou e fazia 6 meses e não saía a decisão. Só que o juiz ele esperou, a virada do questão presidencial ali, de um presidente para outro. Quando que o Lula se elegeu? Foi em 22. 2022, exato. Ele esperou essa transição eleitoral, ele esperou virar juiz dos STJ. não, da Associação de Magistrados daqui de Ah, Santa sim. Catarina, e deu numa sexta-feira de carnaval, que estava todo mundo preocupado Outra com coisa. outra coisa. E quando sai essa decisão, a gente vinha de um processo muito difícil. A gente tinha acabado de passar por 2 ciclones e uma apreensão de 700 plantas e 3 colaboradores presos. Isso 3 meses antes dessa decisão. Então, antes da decisão, a gente estava questionando. Eu questionava. Eu falei, cara, será Vou que parar. vou Não parar? vou, não vou aguentar. Não. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou levando Eu quero destacar esse tema rapidinho aqui, porque a gente está falando sobre isso. O que que muda o mundo? Por que que esse programa que serve? Qual é o nosso processo, a nossa história? É claro, é que as pessoas entendam o que que é isso aqui, mas o quanto, quando você tem coragem efetiva, quando você resiste, imagine, você teve colaboradores presos, você teve a perda da produção, você teve eh, 2 2 ciclones? ciclones, né, e, apreensão do que tu plantavas, porque a autorização judicial ainda não tinha sido consagrada, e quando tudo parecia terminado, um anjo veio e disse: "Não desiste, meu irmão, eu estou aqui", e te dá a decisão para trabalhar. Eu acho que antes de devolver a palavra, eu quero explicar, porque as pessoas que estão lá em casa, elas não estão entendendo muito bem: "Ah, tá, mas por que que não pode?". Deixa eu explicar para vocês. Qualquer tipo de remédio que é comercializado no Brasil, precisa ter uma autorização de um órgão chamado Anvisa. A Anvisa que diz se um remédio pode ser vendido no Brasil ou não, seja ele produzido aqui ou produzido fora do país, certo? E como a Anvisa ainda não regulou esse tipo de medicamento, fora a Anvisa, só quem permite é o Poder Judiciário. Então, o Pedro precisava estar respaldado judicialmente para trabalhar. E foi isso. Exatamente. É, Quando saiu essa decisão, eu acho que deve ter sido uma choradeira, não foi sim, não? mas essa decisão ela me linkou, porque só para voltar um pouco no tempo, para as pessoas entenderem como tem algo maior por trás de tudo isso. Porque os meninos foram presos, os colaboradores, no dia 23 de dezembro. No dia 24 de dezembro, eu fui para uma grutinha da minha sogra e rezei, como eu nunca rezei na vida, porque tinha 3 pessoas presas, um monte de gente envolvida. E eu botei em xeque se o que eu estava fazendo estava certo mesmo, se eu não estava piorando a vida das pessoas, de vez ajudando, né? Ou pelo menos os colaboradores. E aí eu fui para essa gruta e rezei e falei: Santa Cannabis, se você existe mesmo, Por isso me que dá um ela sinal. Me dá um sinal, me ajuda, tira esses guri, porque eu não tô mais suportando. Começando a ficar pesado demais para mim. Isso no dia 24 de de dezembro, dezembro, às 11 da noite. véspera de Natal. Véspera de Natal, sem conseguir comer nada, sem conseguir tomar um gole de nada, mal, mal, mal. No dia 25 veio a audiência De de custódia. custódia, e aí a procuradora do Ministério Público, que tinha pedido a prisão preventiva, inicia o processo dizendo: olha, eu fui olhar aqui o processo, vi que eles não representam perigo para a comunidade e descobri através desse processo que minha doença autoimune pode ser tratada com cannabis. Ai, meu Deus, me deu até vontade de chorar agora, É, meu Deus. e aí quando isso Eu acontece, não vou parar de ficar arrepiada nesse programa, pessoal. eu lembro na hora da minha reza, na hora eu lembrei da Santa Cannabis, da minha oração que eu fiz lá, eu falei, uau, milagre de natais acontecem, e o próprio advogado, doutor Renato Boabaide, que é um presidente da Crimesc, que é um super advogado, ele falou, Pedro, o que eu vi aqui hoje eu nunca vi em audiência nenhuma. Se sinta um cara abençoado, felizardo. Mas beleza, os meninos saíram e eu não tinha mais coragem de plantar. Eu falei, cara, os meninos, não, agora que todo mundo já sabe, nós vamos voltar a plantar. Eu falei, não, porque eles são apaixonados por plantar.
Eles plantam, eles são agricultores, a vida deles é plantar. Eu falei: "Não, ninguém planta mais uma planta até sair a decisão". "Ah, mas os pacientes". Bom, a gente vai ter que conversar com os pacientes. E isso foi em dezembro e em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, na sexta-feira de carnaval, eu super depressivo, eh, acordo com uma 6 horas da manhã, toca o telefone, advogado, 6 horas da manhã, numa sexta-feira de carnaval, falo: "Cara, é problema. O que que falta acontecer agora? Deve ter tido um problema com o paciente". Aí eu falo, não tinha coragem de atender. Aí tocou uma, 2, 3 vezes, falei: "Cara, vou ter que atender que deve ser muito sério". Atendi e o advogado falou: "Ó, Pedro, saiu a sentença". E aí veio, coração veio na boca, né? Eu falei: "Cara, tá, fala". "Ganhamos, porra, ganhamos, ganhamos". Aí eu falei: "Ah, cara, não acredito". Eu não acreditava, assim, eu fiquei das 6 horas da manhã até as 10h30, assim, ó, sem entender e sem saber o que fazer. Aí chamei a equipe toda numa virtual, e aí contei pra todo mundo, e aí a gente foi curtir o carnaval, de sexta-feira até domingo de carnaval, a gente comemorando, né, por esse fato que era único, né, a melhor decisão, uma das melhores decisões do Brasil, eu diria, para um estado de É Santa a mais Catarina. completa, né. Ô, gente, a nossa conversa tá muito interessante, eu já tô doida pra te perguntar outra coisa, mas, ó, nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui, perfeito? Vamos para o nosso intervalo comercial e a gente já volta aí. E no bloco 2, voltando aqui ao nosso Coragem para Dizer, nós vamos falar sobre ciência e preconceito. Bem, pessoal, no meio de toda a história que vocês já ouviram do Pedro, a gente se esbarra. E todas as pessoas que estão muito envolvidas aqui nesse cenário, foram tocadas por alguém da sua família que, por alguma razão, começaram a tomar o remédio, tiveram, uma melhora extraordinária. Foi o caso da minha mãe também, mas eu vou deixar para contar essa história para vocês outro dia, porque eu tenho mais a saber do Pedro. Eh, Nesse meio tempo, por conta disso, por conta da história da minha mãe, a gente apresenta em 2021 um projeto de lei que o Pedro me ajudou a redigir. Eh, e que demorou, pessoal, foi 2021, 2024, novembro de 2024, a gente conseguiu a aprovação da lei por quase unanimidade do parlamento, tendo pareceres favoráveis de deputados muito conservadores, inclusive. Foi uma luta, né, uma saga esses 3 anos, mas a gente tem em Santa Catarina a melhor lei do Brasil, a mais completa, porque aqui a lei permite tanto a produção quanto a comercialização desse medicamento, inclusive pelas instituições privadas sem fins lucrativos, que é o caso da Santa, e mais que isso, ela não estabelece rol patológico para tratamento, porque de fato a cannabis serve para muita coisa, e em muitos estados onde ela funciona, como em São Paulo, por exemplo, a autorização é muito módica. Aqui em Santa Catarina também pelo financiamento, pelo SUS. Mas, Pedro, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, né, desses os benefícios que o tratamento provoca são escandalosos, mas a gente ainda tem resistência, porque tem gente que mistura o uso medicinal com a luta do movimento que quer a autorização para o uso recreativo da cannabis, né. Como é que a Santa Cannabis hoje se posiciona e como é que ela tem trabalhado para desconstruir esse estigma? A gente é uma associação de pacientes, né? A gente está aqui para defender o direito dos nossos pacientes de acesso a um remédio bom, barato, se possível com valores nacionais, valores estaduais, né? É nisso que a gente se concentra, né? A nossa luta, a gente não é uma associação de regulamentar a cannabis, a gente é uma associação de paciente, né? De defender o paciente, o direito ao paciente. Não que a gente, cada um com a sua luta. Eu acho que as lutas, conforme você abrange muita coisa, você acaba não chegando a lugar nenhum. A nossa luta aqui é fazer com que Santa Catarina tenha sua produção de cannabis local
para fornecer para o SUS localmente, para atender o maior número de pacientes de forma barata, democrática, gerando emprego, renda, pesquisa, desenvolvimento agrário com a EPAG, desenvolvimento de pesquisa com a UFSC, com a UDESC, com a UNESCO, como a gente faz hoje. Eu acho que Santa Catarina, por mais que o Brasil taxe a gente, às vezes, como um estado muito conservador, a gente está mostrando que a gente tem a melhor decisão do país, que é a decisão da Santa, a melhor lei do país, que é a lei que você fez. Que inclusive merece uma menção honrosa também para o deputado Vicente Caropesco, que Sim, nos ajudou, e todos os deputados também que sim, aprovaram, foram 38 votos, né, e o governador Jorginho, que sim. sancionou a nossa lei, né, Pedro? Porque ela Exato, poderia ter morrido ali e a gente enfrentar um novo retrocesso. exato. Eu acho que a gente tem, e Santa Catarina tem o perfil para ser uma. Se a gente juntar a sentença da Santa com a lei que você fez, com a IPAGRE, com as universidades, a gente consegue ser uma referência de produção de cannabis para o Brasil. Porque a gente tem um problema aqui que é preciso falar. Se houver uma regulamentação para o agro, para o agronegócio, Santa Catarina vai ficar fora. Então a gente tem aqui, quem que vai ganhar com isso? Goiás, interior de São Paulo, interior de Minas. A gente fica fora. A gente precisa lutar para que tenha uma regulamentação que os estados possam produzir a sua própria cannabis. Ela é uma fonte de renda gigantesca. Ela cuida, vai fazer com que o Sistema Único de Saúde gaste muito menos com remédios, com outros remédios, a partir do momento que a cannabis entrar em jogo, né? Então é importante saber que Santa Catarina tem o perfil A cooperativo gente é o para isso. melhor lugar do mundo para seguir com essa pauta, mas eu acho que é legal também a gente falar para as pessoas como ter acesso. Eu conheço Ah, muita gente, sim. tu vê, toda vez que a gente publica alguma coisa na nossa rede social: "Puxa, eu tenho essa dor, como é que eu faço?". O primeiro desafio é achar um médico, né, Pedro? Quando eu vou tratar a minha mãe no início, escondido de toda a família e tudo mais, mas assim, a dificuldade era essa, achar um médico, porque são poucos médicos ainda em Santa Catarina e no Brasil que prescrevem cannabis, e essas consultas são de especialistas. É, um neuro que é muito caro, como foi, qual é a receita que você acha que a gente pode se utilizar para que mais pessoas tenham acesso? Tá. Eh, a gente tem vários gargalos, vamos dizer assim. Um deles é o médico. Então a gente tem um plano, né, Paulinha, de fazer um treinamento médico em massa com a rede pública, que eu acho que começa por aí, e fazer com que as pessoas possam acessar não só pelo SUS, mas pelas associações, porque as associações, a Santa Cannabis, falando da Santa Cannabis, que tem uma autorização, a gente tem hoje boas práticas agrícolas, boas práticas farmacêuticas, um REBLAS que garante a qualidade. E a gente tem um programa de paga quem pode, quem não pode não paga, né? E funciona muito bem. Então as pessoas, enquanto não tiver a lei, que nós estamos lutando e precisamos da ajuda de todo mundo nessa luta para que tenha lá no SUS, as pessoas podem procurar a Santa Mas eu Cannabis. acho que tem uma coisa importante para dizer para o cidadão. Hoje, o médico do SUS, lá na unidade básica de saúde da sua cidade, tem autorização legal para prescrever o remédio. Isso nós não tínhamos até então. Agora Exato. nós temos, certo? Isso já pode fazer em Santa Catarina. Por que que o médico na unidade básica de saúde não receita? Porque ele não sabe receitar. O que que nosso plano, eu e o assim, ó, nós estamos eu e o Pedro aqui, que é o Pink e o cérebro, cada hora nós temos uma ideia. O Pedro reuniu um grupo de 42 médicos de alto gabarito que já receitam e prescrevem. Esse pessoal aí, um desses médicos nos ajudou a fazer uma cartilha e nos próximos dias nós vamos fazer um primeiro curso virtual que vai encaminhar uma cartilha para ensinar os médicos da rede SUS a receitarem. E por que que a gente vai dar esse passo por primeiro? Porque quem tem fibromialgia, por exemplo, que é uma dor insuportável, certo? Eu tenho muitas amigas que tudo bem, seria ideal que tivesse pelo SUS, mas enquanto o SUS não tem capital para fornecer, um remédio de R$ 200 ela consegue comprar. E é esse primeiro acesso, a primeira bandeira, vamos dizer assim, que a gente vai levantar nos próximos dias. Quando a gente for lançar esse curso, a gente vai avisar vocês também. Mas hoje, se você é paciente, se você tem uma doença e você não sabe nem onde encontrar um médico,
você pode entrar lá no site, no Instagram da Santa Cannabis. No site da Santa Cannabis, santacannabis.com.br, que lá a gente tem um acolhimento, que a gente chama, que vai ajudar todo mundo. Ninguém sai de lá sem remédio. E Isso é aí importante aí saber. a Santa Cannabis vai orientar: "Ó, você mora onde?". "Ah, moro em tal cidade", então você pode procurar um médico X, Exato. né. É É, esse é esse e o remédio chega em casa, né, e Pedro? o remédio chega em Vamos casa mostrar para as pessoas? aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem 3 remédios, Paulinha. Mas tem muitos remédios além Tem muitos, desses. né. A gente tem 3 Os 3 que formulações, são os vamos dizer, o carro-chefe. exato, que é o de CBD, high CBD, alto teor de CBD, todos eles são full spectrum que a gente chama, ou seja, espectro completo. Porque existe o remédio com canabinoide isolado, que não atende uma boa parte da população, e existe o full spectrum, que é com todos os componentes, né, com os canabinoides, terpenos, flavonoides, que é o que dá o resultado. Ó, gente, para vocês verem, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, bula, é um remédio mesmo, absolutamente todo ele, vistoriado Heblas, que foi uma palavra difícil que o Pedro falou aí, é um selo científico que Isso. todo remédio que é produzido no mundo precisa ter. O Heblas é um selo, uma certificação de um laboratório autorizado pela Anvisa que garante que o remédio está ok, que ele está com as conformidades que ele está dizendo que tem, sem metais pesados, sem contaminação microbiológica. Então, todas as caixinhas vão ter um QR Code. Esse QR Code aqui vai te levar direto para o COA, que é o quê? A certificação de que aquele produto está ok. Né, a gente não tem Anvisa, porque a Anvisa não tem uma regulamentação ainda para as associações. A gente está conversando, houve uma grande evolução agora lá em Brasília com a Paulinha, com o ministro Padilha, com o presidente Tiago Brasil, da Anvisa, e eles estão ouvindo a gente, então deve ter uma regulamentação. Enquanto isso, a gente tem esse COA, que tem esse QR Code aqui, que vai levar para a certificação. Então a gente tem o produto de CBD, o de THC, que é muito polêmico, porém, para dor crônica, fibromialgia, ele é excelente. E tem o meio a meio, 1 para 1, que é metade CBD, metade THC. Esses produtos a gente tem diversas concentrações e tem também as pomadas e cremes para uso tópico, para psoríase, para dor, Ou etc. seja, gente, o remédio para ser, utilizado, ele precisa de receita e Sim. são mais de 200 remédios que podem ser fabricados à base de cannabis, então é importante que você tenha receita. Passou isso, começou o tratamento, vocês vão ver que é outra vida não só para o paciente, mas para a família. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter que falar muito mais e outros não cabe, é tanta coisa para falar sobre cannabis medicinal, sobre ciência, sobre saúde, que não cabe tudo numa embalagem só, num único programa. Mas eu acho que tem algo que eu quero, de uma maneira simplésima, tentar trazer para vocês, e o Pedro depois vai me ajudar. Ele vai falar de forma mais bonita que eu, vocês vão perceber. Mas, basicamente, é o seguinte, gente: por que cannabis é tão bom? Por que isso é tão bom para tantas patologias diversas? Aqui, não muito tempo, 1990, vamos dizer assim, vamos tomar isso como um marco. A primeira pesquisa com cannabis medicinal foi em 1964 em Israel. Em 1990 foi descoberto que não só os seres humanos, todos os vertebrados têm substâncias endocannabinoides no seu organismo. Por que ela é boa para insônia, para depressão, para problemas crônicos assim, outras dores? Por quê? Ansiedade, né? Porque todos nós que temos essas substâncias, o que acontece de forma geral? Algumas pessoas, elas nascem com desequilíbrio da substância endocannabinoide no seu organismo. Outras, ao longo da vida, quando vão se aproximando dos 50 anos, vão perdendo a capacidade de dormir, vão aumentando a ansiedade. Sim, tem outros elementos da vida fática da gente, mas também tem a falta de substâncias endocannabinoides que precisam ser repostas, como se fosse a reposição hormonal, por exemplo. É isso, né, Pedro? Exatamente. Falou super bem, falou melhor do que eu, inclusive. Mas a gente produz cannabis bem, o endocannabinoide, e aqui dentro tem o fitocannabinoide, o canabinoide que vem da planta. E essa pesquisa de 64, através do Bichula e de um médico brasileiro, o Dr. Kaline, também, que participou dessa pesquisa, poucos sabem que tem brasileiro envolvido nisso, descobriu que a gente pode repor
os endocannabinoides que a partir dos 50 anos começam a decair com o fitocannabinoide, através do sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide está ligado a mais 8 sistemas: endócrino, hormonal, digestivo, nervoso, respiratório, e mais 3 que agora não me lembro, mas são 8 ao Por total. isso que ele faz bem para tanta coisa. Por isso que você vê uma mãe falando assim: olha, eu dei para epilepsia, só que ela melhorou a cognição, o sono, a alimentação. E aí o médico se surpreende, porque os médicos também estão se sentindo enganados, né? Tem médico que é super contra, e quando, depois de tanta insistência, de tanta comunicação, ele fala: bom, eu vou dar uma chance para esse remédio. Quando dá, ele fala: uau, como é que não ensinaram isso na faculdade, né? Por isso que agora a gente está correndo atrás para ensinar os médicos, porque os médicos também querem aprender. Não é culpa do médico quando ele fala: ah, não tem, eu não conheço, eu não sei, porque não foi ensinado, E né? agora, falando sobre tabu, pessoal, o médico que está lá na unidade básica de saúde, ou médico no seu consultório particular, ele não precisa mais ter medo de prescrever, porque a gente já tem autorização judicial para isso e aqui no estado de Santa Catarina, lei regulamentada. E vamos além. Em Brasília, a gente esteve recentemente conversando com o ministro Padilha, tivemos também já reuniões na Anvisa, o Pedro faz parte de um grupo de trabalho, porque o que aconteceu no meio disso, pessoal? Um paciente que tem esse remédio aí transforma tanto a vida dele que ele fica militante de causa, entendeu? Ele esquece tudo, ele diz: ó, eu quero que resolva isso de uma vez, porque eu quero poder comprar, eu quero ter acesso, quero que mais pessoas tenham. E começa a se construir um movimento de fraternidade, de irmandade em torno dessa causa, certo? Bem, o que aconteceu recentemente? De tanto essas pessoas que estão sendo curadas pelo remédio pressionar, a justiça foi para a Anvisa e disse: ó, pessoal, chega de conversa, chega de graça, agora vocês têm que regulamentar isso aí. O prazo venceu, era para ser agora semana passada, a Anvisa pediu mais 6 meses, reuniu as instituições privadas sem fins lucrativos num grupo e estão começando a fazer a discussão para que essa regulamentação aconteça não só para a Santa Cannabis, mas para todas as outras instituições. Ou seja, a medicina, a ciência, a Anvisa, o Ministério da Saúde sabem que precisam resolver esse assunto e estão em processo de regularização. É isso aí, né, Pedro? É isso mesmo. E as associações são um ponto primordial para isso, porque de vez você ir buscar lá fora o que estão fazendo lá fora, é olhar para dentro o que está sendo feito aqui dentro. Um remédio com mais qualidade e muito mais barato. É um remédio que eu digo que não tem preço, tem valor, né? Tem valor de empregos, valor social, valor orgânico, valor de desenvolvimento de cadeia produtiva, de logística. E tem outra coisa, Pedro, que eu acho que tem que ser dita aqui para vocês. Assim, ó, para quem toma muito remédio, você tem, por exemplo, epilepsia, tá? Você toma uma série de medicamentos alopáticos. Chega uma hora que você tem problema renal, problema de fígado, problemas em outros órgãos, porque você vai contaminando, você vai, de certa forma, construindo outras doenças dentro de si. Gente, quando você começa a tomar isso aqui, acontece um verdadeiro desmame. É assim, inclusive, que a gente tem falado, né, Pedro? Ouvido dos pacientes. Você faz o desmame, primeiro que é natural, você produz isso daqui no seu corpo. Então, se você tiver uma alta dose, o seu corpo vai saber lidar muito melhor do que um remédio químico, né? Isso não causa dependência, isso não causa sequela. É um remédio muito mais seguro do que uma aspirina, por exemplo. Se tu tiver uma overdose de aspirina, você está encrencado. Aqui não. É muito mais seguro para o médico começar por essa opção do que começar por um remédio químico, né? Um remédio químico é um ET dentro do nosso corpo. Isso não. Nosso corpo reconhece. É um remédio que a gente produz. É uma planta que está há 5.000 anos acompanhando o homem e que há 100 anos ela foi proibida por interesses das farmácias, por interesse da Dupont, da Lycra, porque a gente tem que ver que essa planta não faz só remédio. Pedro, nós dois somos super apaixonados porque tivemos experiências nas nossas famílias e conhecemos muita gente dessa rede. Mas que tal a gente terminar esse bloco com vocês aí de casa ouvindo o que as pessoas que usaram esse remédio têm a dizer sobre ele? Pode ser? Vamos assim? Vamos nessa, vamos nessa. Não é fácil, gente. De coração
É uma vida que a gente para, né? Tem tratamento, tem, mas muda toda a vida, tudo, tudo, tudo. Portanto, hoje eu vivo sozinho, as pessoas perguntam para mim como é que tu faz as coisas. Eu dirijo. Aí, como é que tu dirige? As pessoas me perguntam. Eu falei, tem Deus do meu lado e tal. Como é que tu anda de bicicleta e não anda a pé? Eu falei, não sei, Deus me deu, fechou uma porta e abriu outra. E abriu essa porta enorme, que são vocês que tá me ajudando muito com esse medicamento. E eu espero ser curado, ser melhorado. E ele vem melhorando, principalmente em tremor, na ansiedade, no equilíbrio que quando eu levantava, eu já caía pro lado, né? E hoje não, hoje eu fico normal, beleza? Hoje eu tô assim normal, mas com Prolopas ele me arca, né? Aí, Prolopas, mas é o único que tem, então. Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Aparecida Faier Goulart, conhecida como Kika Faier. Sou servidora pública do município de Florianópolis. Trabalho com educação especial e sou mãe de uma autista de 32 anos de idade. Atualmente, o estado de Santa Catarina conta com em torno de 92 mil autistas, é o que aponta o último censo. Logo que vem o diagnóstico, a gente já recebe a medicação. É essa dada, secretário, risperidona pelo SUS. Minha filha tomou a risperidona até o ano de 2019, e junto com ela mais 7 tipos de medicações. No dia 6 de dezembro de 2019, depois de ter estado na Colônia Santana para passar por um procedimento, porque ela não dormia 72 horas, eu tive a graça de conhecer o Dr. Paulo Bittencourt. Através da minha filha, hoje médica da cidade de Araquari, e implementando também cannabis medicinal em Araquari. O que eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que o autismo é um dos transtornos mais medicados atualmente no nosso país e no Brasil. A minha filha desmamou todos os fármacos, todos. Ela usa atualmente um óleo rico em THC, e um óleo rico em CBD. Não, mas não é... Minha filha nunca usou óleo importado, porque eu não tinha condições. Eu quero fazer uma salva aqui ao padre Ticão, que foi quem me colocou dentro da Unicamp, no movimento, lá para estudar sobre o sistema endocannabinoide, como mulher de policial rodoviário federal, que aprendeu muita maconha na 101, eu precisei aprender sobre o sistema endocannabinoide para levar isso para dentro da minha casa e explicar com ciência o que eu estava dando para minha filha. Minha filha, após 10 anos sem menstruar, ela teve a primeira menstruação dela. O corpo dela se regulou. Emagreceu 26 quilos. E hoje a Cibele está liberta. E graças às associações, graças ao Paulinho, ao Movimento Cannabis Sem Fronteira, ao Pedro. E aqui a gente não está fazendo nada partidário, a gente está fazendo tudo com muita ciência, porque cannabis salva. E como professora do município de Florianópolis, trabalhando dentro de sala multimeios, eu levo essa esperança às famílias, assim como eu levo para a minha associação. Agradeço aqui ao Pedro pelo acolhimento que ele vem dado à Onda Azul, distribuindo cannabis para nossas famílias. Eu sofri um acidente de moto em 2018 e fiquei tetraplégico. Gostaria de me apresentar para a Anvisa, secretário. O senhor podia fazer esse favor para mim, né? Me apresenta para eles. Diz para eles que o óleo da cannabis também me atende muito bem, tirando minhas dores e meus espasmos, que eram violentos demais. E nenhum remédio parava com a dor ou parava com o espasmo. Eu troquei todos os meus remédios em 2019 pelo óleo da Santa Cannabis. E acabou meus problemas. Ganhei qualidade de vida. Foram gotas de amor
que me trouxeram qualidade de vidas em litros. Então, o sistema endocannabinoide, depois que descobriram o sistema endocannabinoide, acabou a mentira em relação a tão nobre erva. Acabou a mentira. O sistema endocannabinoide, ele é o sistema nervoso. É ali que se trata todos os sistemas, tudo. Então, a cannabis, a maconha, vai tratar vários tipos de remédio. Não é para todos, como diz o Dr. Paulo Bittencourt. Não é para tudo, mas é para quase todos e para quase tudo, né? Nós estamos aqui, principalmente, como o senhor mesmo disse, não é pelo mérito. Nós já sabemos o que o óleo pode fazer para cada um de nós. O óleo, esse óleo maravilhoso. Não é pelo mérito, né? Mas é justamente pela forma como tem que chegar. E uma das formas mais importantes é pela associação, a Santa Cannabis, fornecendo esse óleo que é maravilhoso. Nós não precisamos... Eu estou aqui para mostrar para o senhor que nós já temos o que precisamos. É o óleo da Santa Cannabis. O que nós queremos é que a Anvisa saiba disso e libere para nós. Porque esse óleo mudou a minha vida. Não só a minha, como a da minha esposa também. Porque ficou tudo nas costas dela quando eu fiquei acidentado. Tudo. Ela ficou com as contas, ela ficou trabalhando, e a pressão em cima dela foi demais. Conversando com o médico, consegui uma receita para ela. Ela toma o óleo da Santa Cannabis hoje, sem depressão, não tem ansiedade. Tudo graças ao óleo. Então, eu peço encarecidamente, secretário, que o senhor brigue com eles, porque foi através de uma desobediência civil que nós conseguimos liberar isso aí. Queremos uma desobediência estatal agora. Briga com eles, mostra para eles quem somos nós. É isso aí, Rafa. Valeu. Ô, barbaridade. Como a pegada aqui é a coragem, né, pessoal? O nosso próximo bloco agora vai falar sobre a coragem para responder. Pedrão, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui que me foi trazida pela Kátia de Criciúma. Ela diz assim: o que você diria, Pedro, para um pai ou uma mãe que tem medo hoje de iniciar o tratamento do filho com cannabis medicinal? Procure um médico que entenda de cannabis, que ele vai te explicar como que vai se dar o tratamento. É um remédio natural, não precisa ter medo, ele não vicia, ele é muito mais seguro do que qualquer remédio alopático que você vai tomar. Então não tenha esse medo, desconstrói tudo que te ensinaram sobre cannabis e tenta, pelo seu filho, pelo seu parente, pelo amor que você tem, enfrenta isso, que eu acredito que você vai ser mais uma lutadora nossa junto com a gente aí para desmistificar para as outras pessoas. Legal. Meu irmão, eu tenho aqui uma outra pergunta também da Juliana de Biguaçu. Ela disse o seguinte: olha, Pedro, eu quero saber, pergunta para nós, mas eu vou deixar tu responder porque tu sabe mais disso do que eu. Existe diferença entre os produtos que a gente importa hoje e os produtos produzidos pela Santa Cannabis? Depende do tipo do produto que você importa. Você pode importar um remédio full spectrum igual ao nosso. Qual que é a diferença? Geralmente eles são com plantas com CBD a 0,2%, o que não resolve o problema. Às vezes, dependendo da doença, você precisa de mais THC, você precisa de mais CBG, de mais CBN, de outros canabinoides, né? Então, essa é a diferença básica. Se você importar um isolado, aí você vai ter uma diferença maior ainda, porque lá só vai estar um componente, que é o CBD, que vai resolver para 10, 15% dos pacientes. Os nossos óleos brasileiros são tão bons ou melhores do que os importados, pelo motivo de que o cultivo está aqui perto, você não precisa ficar armazenando e transportando isso entre continentes, e isso faz com que tanto a biomassa quanto o produto acabado tenha melhor qualidade, né? Um prazo de validade maior, é mais fresco,
Então, essa é a vantagem de você escolher por um produto nacional. Ô, Pedrão, eu tenho, assim, ó, chuva de perguntas, tá? Tá, Chuva. tá. Depois a gente vai responder vocês com calma, pessoal. Mas eu acho que tem uma outra coisa aqui que vale a pena trazer para ti, que é uma pergunta do meu amigo Jean. Hoje, a associação ela atende mais de 8.000 pacientes, né? É isso? Não, já estamos em 12 mil pacientes. Uau! 12 mil Poxa, pacientes. Pedrão, 12 mil pacientes. 12 mil Boa associados. parte deles catarinenses? Cara, eu diria que 60% são catarinenses. A Santa Cannabis tem estrutura, ela pode seguir, ela tem tamanho para seguir atendendo a demanda catarinense? Sim, hoje a gente tem uma capacidade de 16 mil pacientes mês e a gente consegue, dobrando o turno, atender 32 mil pessoas. E temos espaço suficiente para comprar equipamento para atender até 200, 300 mil pacientes. Ou seja, podemos ficar tranquilos porque, pelo menos por enquanto... Em termos de capacidade fabril, sim, e em termos de produção agrícola, eu conto com essa rede produtiva catarinense de agricultura familiar para que a gente possa distribuir pelos municípios, então dividir Santa Catarina em macro-regiões, onde a gente possa fazer a produção, fazer com que o dinheiro da cannabis chegue em todos os municípios, essas pessoas plantem, mandem para Santa Cannabis, a gente extrai e manda de volta para o município, o posto de saúde do município, fazendo com que uma regulamentação democrática e que a gente tenha uma economia circular que todos ganhem. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para ti, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a produção é regulamentada, vale dizer isso para vocês, gente. Muitos países do mundo já têm a produção regulamentada, inclusive. Uma amiga minha, inclusive, está morando fora do Brasil, nos Estados Unidos, e ela adquiriu lá umas terras e ela planta cannabis medicinal hoje. Há números que dizem que as pessoas lá nos Estados Unidos estão deixando de plantar soja para plantar cannabis medicinal, porque ela é muito mais lucrativa, Sim. né? Claro, importante dizer, quando o Pedro faz o plantio dele, cada sementinha, pessoal, ela é registrada, como é que chama? Rastreabilidade. Rastreabilidade. Ele importa a semente, porque também tem isso. Não é assim, vou plantar maconha. Não é qualquer maconha, não é qualquer planta, não é assim. Existe um trabalho, um cuidado que se tem que ter para que você tenha a planta perfeita para fazer a extração do óleo de forma correta, né, Pedro? Existe ciência nesse caminho aí, Sim, né? sim. Mas hoje o mercado da agricultura para a cannabis medicinal se fala que é muito mais lucrativo do que a maioria das outras economias. Dá um exemplo. Fumo, por exemplo. Vamos comparar. É muito mais, sei lá, 10, 20 vezes maior do que o fumo. No mínimo 10 vezes mais. No mínimo 10 vezes. É uma planta que tem um alto valor agregado, principalmente que está começando agora, e por isso que esse valor que ela tem que ser distribuído para a agricultura familiar e pequenos produtores, né? Porque assim a gente vai equalizar, dividir melhor esse dinheiro, né? Por isso que a gente briga muito para que Santa Catarina, junto com um convênio com a Epagre, por quê? Porque a Santa Cannabis, quando você falou da semente, é importante falar isso. A Santa Catarina tem um clima difícil para plantar cannabis, né? Porque o clima mais quente é mais favorável. A gente tem aqui muita umidade, pouca luminosidade e muito frio, né? Isso não é bom para a cannabis. Porém, a cannabis ela se adapta muito bem. E a gente está há 7 anos adaptando genética. Então, a Santa Cannabis tem uma genética para Santa Catarina. E é isso que a gente quer entregar para a Epagre. Para que a Epagre não comece do zero testando genética. A gente já traz as genéticas da Santa Cannabis para que a Epagre distribua isso, talvez na rede de produtores de fumo, para a gente estruturar essa rede e fazer com que Santa Catarina seja um produtor referência de qualidade, de quantidade, né? Eu tive na Epagre, a gente esteve na Epagre, o presidente foi muito legal, ficou super curioso e empolgado com a ideia, porque Santa Catarina hoje tem um modelo cooperativo, a gente tem esse perfil e, pelo que eu sei, a gente é o 5º maior produtor de alimento num estado pequenininho. Então, imagina isso com a cannabis, né? Quanta riqueza a gente pode trazer e distribuir para todo o estado através da agricultura, através diminuir o custo do SUS, né? Hoje
o Estado gastou em ação judicial 27 milhões de reais em compra de produto. A gente deixaria esse dinheiro aqui dentro, né? Se fosse feito aqui, comprado aqui, produzido aqui, seriam 27 milhões que não estariam indo para fora, que estaria dentro do Estado E que gerando poderiam emprego e renda. financiar muito mais remédios. Mas deixa eu dizer para vocês, então, o Pedro acabou de dar um spoiler aí para vocês, tá? Nós vamos fazer um outro programa ali na frente, quando esse programa com a Epagre estiver customizado. Puxa, eu gostei, eu quero plantar maconha em casa para produzir. Não pode, pessoal, tá? Só pode a Associação Santa Cannabis, porque eles têm uma autorização judicial para isso. Importante que seja dito. E outra, eu quero deixar esse alerta aí. Cada vez que alguém vai lá e planta, mesmo que seja com uma boa intenção, puxa, eu vou plantar cannabis e eu vou produzir o meu óleo do jeito que eu posso, sem autorização judicial. Você prejudica o processo. Sim. O Pedro, ele teve que lutar muito para dar esse passo, gente. Produzir sem controle, sem ciência, sem acompanhamento, como no início foi necessário, muitos pais e mães tentaram fazer essa extração de óleo para salvar vidas. Não é permitido legalmente, isso pode ser um problema para você. E mesmo na questão da agricultura familiar, a gente vai fazer um novo podcast uma hora dessas. Só para falar disso. Acho que a gente tinha que fazer um documentário, uma série de podcasts só para falar sobre os assuntos relacionados à cannabis medicinal. E aí a gente vai explicar para vocês como está sendo construído esse processo com a cannabis para transformar também uma economia catarinense aqui e trazer mais valor agregado para a nossa gente. Nós estamos com um tempo estouradíssimo. Eu imagino. Eu e tu, assim, uma combustão explosiva, né? Meu irmão, eu quero te dizer que você, indubitavelmente, foi um amigo que eu tive em outra vida. Eu sei disso. E eu tenho certeza absoluta disso, que uma força muito superior, que eu atribuo a Deus, porque eu sou cristã e de fé inarredável, tu sabe disso, permitiu que a gente caminhasse juntos. Eu pedi para ele e ele mandou. Foi isso. Eu também pedi e ele mandou. E quero te agradecer por tudo. Pelas tuas mãos. Escutem isso que eu vou dizer a vocês e guardem esse rostinho. Pelas tuas mãos. Pelas mãos do Pedro, da Santa Cannabis. Milhares de homens, mulheres, crianças, idosos, famílias estão reconstituindo a possibilidade de ter uma esperança de vida melhor. E eu quero te agradecer e dizer que não poderia ser em outro estado esse milagre. Aqui em Santa Catarina, estado com o nome de santa e nome de mulher. Exatamente. É isso, né? É e eu quero dizer para vocês, termino esse nosso podcast com muita esperança, mas quero fazer uma chamada aqui para o pessoal que está em casa, gente. Se concentrem no que eu vou dizer. Eu quero falar com os 12 mil pacientes que o Pedro atende, com outros que vêm comprando medicamentos caríssimos, importados, com aqueles que sabem já do impacto, que ainda não tiveram acesso ao remédio. A gente precisa da ajuda de vocês, né? Coragem tem sido o nosso balizador até aqui, mas a gente precisa da coragem de vocês também, sempre se manifestando, dizendo que apoia a causa. E é por isso que eu também quero te ouvir, para a gente falar sobre isso nos próximos pods. Você conhece alguém que faz uso da cannabis medicinal? Já pensou enquanto você mandando esse programinha aí para alguém que você conhece, que tem uma dessas doenças, o quanto você pode salvar vidas, o quanto você pode ajudar pessoas? E é por isso que eu te peço para comentar aqui no YouTube, deixar o seu recadinho e compartilhar esse conteúdo para que ele chegue no maior número de pessoas possível, porque comunicação e informação é o que salva o mundo. Por hora é isso. Nosso tempo já se acabou. Uma pena, né, Pedro? É verdade, muito rápido. E deixo para vocês um beijo muito carinhoso, que vocês sejam corajosos nas suas vidas, nos seus sonhos, que vocês mantenham o seu coração vibrante, repleto de esperança. E o recadinho final é esse: se chegamos até aqui com esses anos de luta, não foi queimando pneu e fazendo manifestação e ofendendo as pessoas, pessoal. A luta, a construção, ela é promovida com muito diálogo, com muita sabedoria, com muita resistência, mas também com muita fé e amor. Valeu? Beijo no coração de vocês e é isso. Tchau, tchau.